Meus amados, a paz de Cristo em vossos corações. Estamos de volta com de Gênesis ao Apocalipse, fazendo análise, como sempre, dos personagens e das histórias e da mensagem bíblica para o elevo espiritual dos nossos corações. No conteúdo anterior, nós havíamos falado sobre os pecados dos filhos de Jacó, Judá e Tamar. Aquela trama e aquele drama. A partir desse conteúdo em diante, estaremos, portanto, focando a nossa análise na vida de José, o filho predileto de Jacó. Por volta de 1729 a.C., se deu esses fatos. José, o filho favorito. Capítulo 37, versículo de 1 ao 35. Já no primeiro versículo, nós temos aí José como sendo o amado por Jacó, o filho privilegiado, o filho favorito de Jacó. E você tem acompanhado esse costume entre a família sagrada de dar preferência mais a um do que a outros. Em outros casos, como foi o caso de Isaac e Rebeca, Esaú e Jacó, a gente percebe a mão de Deus. Principalmente aqui, nesse caso de Jacó e José. Mesmo sendo José um menino de 17 anos e o irmão portador da primogenitura, sendo mais velho da família, dentre os irmãos, que foi Rúben, Jacó admira e favorece ao garoto de 17 anos. E é a mão de Deus por trás de toda essa história. Muito bem. No versículo de número 3 do capítulo 37, a Bíblia diz assim: Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho. Veja que o Espírito Santo usa o termo Israel e não Jacó. Isso é muito significativo, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa, de várias cores. Eis aqui, portanto, um dos motivos em que os seus irmãos começou a detestá-lo. Começou a olhar para José com olhares diferentes, de inveja, de ciúme, de ódio, de rancor. E uma das razões desse ódio foi justamente a devoção que Jacó tinha ao moço. Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Oh! Isso aí incitou o ódio dos seus irmãos. Percebe-se que o nome Israel é usado aqui pelo Espírito Santo, dizendo que Jacó estava correto em dar prioridade a José na família. José, apesar de ser um menino
de 17 anos, ele tinha uma mentalidade de adulto, de ancião. E os velhos naquela época eram respeitados, dadas as suas experiências de vida, dada a sua posição no clã. E olha que José, ele era uma pessoa de uma mentalidade de um ancião. Nas palavras, no comportamento, na fé, na obediência ao Pai, na sua dedicação em aprender as coisas de Deus. O que nos lembra isso? Quem aos 12 anos estava sentado diante dos mestres de Israel, respondendo todas as perguntas e deixando todos eles admirados? Jesus Cristo, com 12 anos de idade. Você pode ligar uma coisa a outra? Até porque Jesus Cristo é um antitipo de José. E José é um tipo de Cristo em praticamente toda a sua vida. A Bíblia diz que ele foi o filho nascido na sua velhice. José possuía, portanto, essas qualidades de sabedoria para a sua época. Jacó deu um presente para ele, uma túnica, tal túnica dada ao filho pelo qual a primogenitura foi lhes garantida. O direito de primogenitura, conforme a gente vem aqui detalhando, pertencia ao filho mais velho. Mas lembra o que fez Rúben? Violentou o leito do seu pai com Bila, adulterou com Bila, e isso lhes custou o direito de primogenitura entre os filhos de Jacó. E Deus dá a José essa oportunidade, esse direito, essa primazia na família. O Espírito Santo está declarando aqui que José, e não Rúben, é o portador da primogenitura, de direitos especiais na família sagrada. E a gente entende aqui também que quem ocupasse essa posição seria o sumo sacerdote da família, o qual, na essência, José o foi. José, como tendo prioridades de seu pai na primogenitura, futuramente, como vamos analisar, ele foi o salvador, não só do Egito, mas de toda a família, de todas as 75 almas que saíram dos lombos de Jacó e seus 12 filhos. Isso se cumpriu, conforme veremos no decorrer do nosso estudo. Então, foi uma das primeiras razões do ódio deles por José, por José ter a primazia do seu pai. Outra coisa que deixou eles bem enciumados, bem enraivecidos e invejosos foi os sonhos de José. José teve 2 sonhos que deixaram a família conturbada, e até mesmo o velho Jacó ficou a interrogar, a pensar e até a repreendê-lo, quando ele disse: filho, você está dizendo que eu e a sua mãe vamos nos dobrar a você e todos os seus irmãos? Parece que Jacó não compreendeu a atuação de Deus nessa história, nesses sonhos. Versículos dos 5 ao 11. Certa vez José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos,
eles passaram a odiá-lo mais ainda. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Isso foi motivo de fúria entre os seus irmãos. Seus irmãos lhes disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho e desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhes disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia aquilo. Pensava o que seria aquilo. Foi exatamente por isso que Jesus Cristo foi à cruz, pois a sua mensagem deixou os judeus completamente tomados de ódio. Passando esse momento entre família, os irmãos de José começam então as suas atividades normais, pastoreando os seus rebanhos. E tudo que os irmãos de José faziam, José tinha o hábito de contar ao pai. E isso deixou os irmãos completamente tomados de ódio, de raiva. E sendo assim, no capítulo 37, versículo 12 ao 35, nós temos aí o que o ódio pode resultar numa família, entre irmãos. Jacó responsabiliza a José a uma viagem. Os rapazes estavam pastoreando lá em Siquém. Lembra de Siquém? Jacó envia José para checar como estão seus irmãos e José, portanto, os encontra em uma região chamada Dotã. Está lá no verso 12 ao 17. E Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. E José diz: eis-me aqui, meu pai. Sim, senhor. José, ele demonstra ser uma pessoa da natureza do próprio Cristo. Ele, quando o pai precisou, não hesitou. Ele disse: eis-me aqui, vou, irei, sim, Senhor. Vamos analisar o Salmo 40, versículos 7 e 8, para você ver a natureza de Cristo e a natureza de José, o comportamento de ambos. Olha o que diz aqui o Salmo 40, versículos 7 e 8. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Isso aqui é uma mensagem profética, tipológica, referente à pessoa de Cristo com relação a Deus, ao Pai, obediente até a morte e morte de cruz. E quando José recebe a ordem do pai, sem hesitação ele responde: irei, sim, senhor. Quando José os encontra, os irmãos agem com ele com tamanha deslealdade, com tamanha crueldade. Os irmãos, ainda zangados com os sonhos de José e o status de favorito do pai, planejam, portanto, matar José. Vê ali uma oportunidade para cometer um homicídio.
Mas Rubens se convence a jogá-lo vivo numa cisterna. E José fica ali, preso por algum tempo. Veja o versículo 18 ao 27. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros, e agora vamos matá-lo e jogá-lo ou num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Veja o ódio desses rapazes, que é uma tipologia do ódio de Israel pelo Cristo. Rejeitaram a Cristo, crucificaram a Cristo, odiaram a Cristo. Da mesma forma, a gente já percebe aqui, na pessoa de José, todos os irmãos revelando-se contra ele e planejando a sua morte. E como Rubem interferiu na situação e terminou fazendo aí uma transação, um negócio. Olha, não vamos matar o rapaz. E parece por uma providência divina, porque Deus trabalha no tempo, exatamente naquele momento crucial da vida de José, passa uma caravana de ismaelitas indo para o Egito, justamente ali naquela hora em que estavam negociando e planejando a vida do rapaz. Os ismaelitas passam e eles têm uma ideia. Os irmãos decidem vender José a um grupo de comerciantes ismaelitas por 20 peças de prata. O que é mais uma tipologia de Jesus Cristo que fora vendido por 30 moedas de prata. Veja o que diz o versículo 28 e o versículo 30. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Como eles conseguiram negociar por 20 moedas de prata o seu irmão, agora falta um membro na família. E eles precisavam dar satisfação ao velho Jacó, a Israel. Eles tinham que fazer alguma fraude que pudesse convencer Jacó e se conformar dali para frente, há quase 20 anos de história, com a ausência do seu filho predileto. E o que eles fizeram? Preste bastante atenção nesse detalhe. Eles mataram um cabrito, molharam as vestes de José no sangue do cabrito e mandaram algum servo, algum escravo, algum empregado levar até Israel e contar que uma fera o havia devorado, o filho predileto de Jacó. Veja o versículo 28. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: o jovem não está lá. Para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com este recado: achamos isto. Veja se é a túnica de teu filho. Veja a arrogância deles. Porque eles não disseram de nosso irmão José. Não. Veja se é a túnica do
teu filho. O ódio de Israel, o ódio das tribos de Israel com seu irmão José é a representatividade do ódio de Israel ao Messias, ao seu legítimo Messias, cravando na cruz do Calvário. Preste atenção. Assim como o próprio Jacó, com a sua mãe Rebeca, tinha usado um cabrito para enganar Isaque, capítulo 27, o verso 9, do mesmo modo Jacó foi enganado por um cabrito. Isso não é algo interessante? Lembra quando Rebeca fez um guisado saboroso? Vestiu Jacó com as roupas de Esaú e disse: corre lá, meu filho, leve para seu pai, vista essas roupas de Esaú, eu preparei um cabrito, uma comida saborosa como seu pai gosta. Vai lá e diga que é Esaú e receba a bênção da primogenitura. Receba as bênçãos patriarcais, que as alianças e os pactos de Jeová recaia sobre você. Corra lá. Da mesma forma, parece que a lei da semeadura começa a vir sobre Israel. E com um cabrito morto, ele é enganado pelos próprios irmãos. Deus sabe trabalhar para moldar o nosso caráter. E Ele não deixa nada passar em branco. Ele cobra tudo nos mínimos detalhes a seu tempo. É o amor de Deus tratando dos filhos. Deus açoita os filhos, não os bastardos. É um erro dos pais mostrarem predileção por certos filhos, mas não nos surpreende essa parcialidade de Jacó para com o rapaz, que ele recordava tão vividamente a amada Raquel. Por isso ele o amava. Era filho da mulher predileta, da mulher que ele trabalhou por 7 anos, pelo tanto que a amava. Além disso, havia em José uma pureza e elevação de espírito que o faziam sobressair com vantagem num confronto com a brutalidade, a imparcialidade, a impureza dos outros irmãos. Esse foi distinguido entre seus irmãos, conforme nós vimos lá no capítulo 49 e o versículo 26. As bênçãos de seu pai são superiores. As bênçãos dos montes antigos, as delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. O casaco de muitas cores era uma túnica longa de delicada tessitura, com mangas e própria para jovens príncipes ou nobres que não eram designados para o trabalho subalterno do campo ou da casa. Quando ele se vestia naquela túnica, ele estava dizendo que aquelas atividades do campo eram uma atividade rústica que não combinava com o príncipe, com alguém especial. Por isso ele ficava aos cuidados do seu pai e obediente às ordens de seu pai. Os sonhos dos jovens são notórios e proféticos. No caso de José, teria sido mais sábio que o rapaz tivesse conservado seus segredos trancados em seu próprio coração.
Embora a revelação deles fosse um tributo à sua simplicidade e inocência, confiante, um rapaz de 17 anos, a sugestão da grandeza futura suscitou uma inveja terrível por parte dos seus irmãos. Mas as mãos do Todo-Poderoso os sustentaram, conforme lá no capítulo 49, e o versículo 23 e o versículo 24, que a Bíblia diz assim: com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços fortes, ágeis para atirar. Pela mão do Todo-Poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Eles estavam protegidos. Deus protegeu José de uma forma poderosa. Tanto que nós iremos analisar o sucesso da vida desse rapaz nos conteúdos que se seguirão. José foi um tipo muito notável do Senhor. Primeiramente, houve essa missão do filho amado investigar acerca do bem-estar de seus irmãos, o que nos lembra de forma vívida o advento do Filho amado e unigênito de Deus, que nos trouxe as saudações do Pai e veio para ver e saber, por investigação pessoal, como estávamos passando nesta terra. Deus enviou Jesus Cristo e ele fez uma análise da terra e viu que todos nós éramos considerados trapos de imundícies. Ninguém tinha condições de pureza espiritual. Todos mergulhados no pecado e na iniquidade. E Jesus levou o relato ao Pai e também levou a solução que em seu próprio sangue nos tornou branco como a neve, puro, sem pecados, pela nossa fé e pelo nosso rendimento à sua mensagem, ao seu poder de salvação. Dotã ficava na região norte e a viagem deve ter exigido tempo e esforço, mas ele persistiu até que os achou e chegou onde estavam. Ele não parou no caminho. Foi uma longa viagem, mais de 100 quilômetros de estrada, mas ele cumpriu a sua missão. A trama que urdiram contra o irmão indefeso foi como a que Caifás e os outros armaram contra o próprio Jesus Cristo. Caifás e os outros tramaram contra a sua vida. Pilato sabia que, por inveja, o haviam entregue em suas mãos. A cisterna era uma daquelas fontes cavadas na rocha, abundantes na Palestina, e como nela não havia água, a vida de José não foi sacrificada. Ali ele esperou algo como uma ressurreição, um escape. A cena na boca do poço jamais foi esquecida pelos outros, pois foi ali que ele partiu como aquele que haveria de salvar a sua própria família. No capítulo 42 de Gênesis, versículo 21 e 22, a gente nota o seguinte: eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso,
nos sobreveio esta angústia? Rúben respondeu: eu não lhes disse que não maltratassem o menino? Mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Veja como a Bíblia é maravilhosa nos detalhes, e ela explica um detalhe pelo outro. A angústia de José, o temor de José, a aflição de José, ali na boca daquele poço, quando fora lançado pelos seus irmãos, recaíram a mesma angústia, a mesma dor, quando os irmãos estavam lá no Egito, aprisionados pelo próprio José. Quando eles se viram presos ali, sentiram na pele o mal que havia feito a este rapaz, conforme nós veremos nos conteúdos posteriores este fato. Aqueles midianitas não esperavam, não sabiam que havia em sua história, em sua caravana, horário, momentos, segundos, cronologicamente sincronizados para encontrar com aquela cena bárbara entre José e os seus irmãos e a sua angústia naquele poço. Tudo dentro de uma sincronia divina. Tudo na vida é dirigido e controlado pela presciência divina. Deus é sabedor de todas as coisas. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. O relógio de Deus é diferente do nosso. E tudo acontece na história sagrada do modo que ele designou, que ele traçou. Tudo planejado para o advento do Redentor, trazendo salvação a toda a humanidade. Podemos estar num poço de negra infelicidade, mas Deus sabe que estamos ali e cronometra os momentos da nossa estada. Continuemos a confiar e não tenhamos medo. Bem-aventurados que creem, para eles haverá precisa providência. Uma caravana já partiu há meses e chegará aqui na hora exata em que a presença dela será mais proveitosa para nós do que prejudicial. Toda essa história, toda essa manifestação maldosa dos irmãos de José serviram como um plano de Deus para a salvação deles mesmos. E aqui encerramos mais um conteúdo. Em nosso próximo conteúdo, estaremos falando sobre José como um servo fiel, agora trabalhando na casa de Potifar, a sua fidelidade, a sua carreira naquele lugar, as suas provações e a sua vitória da parte de Deus, que não deixou em um momento sequer, cumprindo assim a sua parte nas alianças a Abraão, Isaque e Jacó, de que não afastaria de seu povo até cumprir neles o seu plano mais sublime da história da humanidade, que seria a vinda de Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo, a sua morte, a sua ressurreição
e a instituição da sua igreja e todo o plano futuro ainda nas Escrituras para com os remanescentes de Israel, conforme veremos em assuntos posteriores. Que Deus lhe abençoe. Compartilhe esta mensagem. Dê o seu joia. Faça o seu comentário. E se inscreva em nosso canal para que isto nos motive a continuar produzindo conteúdos como estes para abençoar a sua vida. Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.